Você já olhou para o vasto e infinito oceano e se perguntou que segredos jazem sob sua superfície cintilante, escondidos na escuridão esmagadora e silenciosa? Nós mapeamos a superfície da Lua. Enviamos sondas aos confins mais distantes do nosso sistema solar. No entanto, as partes mais profundas do nosso próprio mundo permanecem um profundo mistério. Por séculos, um único nome ecoou neste abismo aquático, um sussurro de um lugar que poderia ter existido. Uma civilização de avanço impossível. Um paraíso perdido para o mar em um único e terrível dia. É uma pergunta que cativou sonhadores, estudiosos e aventureiros por milênios. Você acredita em Atlântida? Esta não é apenas uma pergunta simples. É um convite. Um convite para viajar de volta no tempo, para um mundo de mitos e lendas. Vamos começar. Todo grande mistério tem um começo. Um único ponto de onde a história se desenrola. Para a Atlântida, esse ponto não é um mapa antigo. É a mente de um homem. Em 2 diálogos famosos, ele trouxe Atlântida ao mundo. Timeu, Crítias, Platão. Pai do pensamento ocidental. Um pensador cujas ideias moldaram nosso mundo. Ele deu detalhes. Uma nação insular, maior que Líbia e Ásia, situada além das colunas de Hércules, o Estreito de Gibraltar. Não era uma vila qualquer, era uma potência naval. Uma confederação de reis, descendentes de Poseidon. A capital, anéis concêntricos de terra e água, enormes canais, pontes grandiosas, uma maravilha de engenharia, riqueza imensa, templos com metais preciosos. Mas a perfeição é frequentemente frágil. Num único dia e noite terríveis, terremotos e inundações atingiram Atlântida. A ilha foi engolida pelo oceano. Só restou a história. Platão usou-a para falar do estado ideal, justiça divina e ciclos das civilizações. Por muito tempo depois de Platão, a história de Atlântida era basicamente só isso, uma história. Muitos de seus contemporâneos, incluindo Aristóteles, a descartaram como pura ficção. O mundo era grande e desconhecido, mas a busca por uma ilha submersa ainda não era uma obsessão global. Esse momento veio muito mais tarde. Durante o Renascimento, os estudos redescobriram os textos de Platão. O mundo estava em uma era de exploração. Descobertas do novo mundo acenderam um fogo. Poderia esse novo mundo estar conectado à Atlântida? A ideia era inebriante. Escritores e pensadores embelezaram o conto. Atlântida entrou no reino da possibilidade. No século XIX, Ignatius Donnelly popularizou o mito com seu livro de 1882, Atlântida, o mundo antediluviano. Donnelly reuniu geologia, mitos de dilúvio e arqueologia para argumentar que Atlântida era real, a fonte de todas as civilizações. Seu trabalho cimentou a lenda na mente do público, transformando-a num fenômeno global. Se Atlântida fosse real, onde a encontraríamos? Essa é a grande pergunta que lançou 1000 expedições. Uma teoria convoca o Mediterrâneo, muito mais perto da casa de Platão. Uma ilha que hoje chamamos de Santorini. Nos tempos antigos, Thera. Cerca de 3.600 anos atrás, Thera era um centro minoico. Belas artes, grandes palácios, extenso comércio marítimo. Por volta de 1600 AS, um vulcão imenso entrou em erupção, uma das maiores explosões da história humana. Explodiu o centro da ilha, colapsou no mar, desencadeou tsunamis colossais, devastando comunidades costeiras. A linha do tempo também se encaixa vagamente. Platão disse 9.000 anos. Muitos sugerem má tradução para 900. Escavações em Acrotiri revelaram uma cidade preservada sob cinzas.
edifícios multi-andar, encanamento avançado, afrescos intrincados. Poderia essa civilização ter inspirado o relato de Platão? Talvez Platão ouviu de sacerdotes egípcios relatos de um colapso minoico. O próprio nome, Atlântida, parece nos apontar para o oeste, para o grande oceano que leva seu nome. Para muitos, a ideia de um continente submerso no Atlântico é a única que se encaixa na grandeza da lenda. Isso nos leva ao Caribe e ao Triângulo das Bermudas. Esta extensão de oceano, infame por desaparecimentos, virou terreno fértil para contos do estranho. A teoria: Atlântida seria um planalto submarino raso. Picos podem ser as ilhas das Bahamas. Uma descoberta famosa: a Estrada de Bimini. Grandes blocos retangulares de calcário sob 6 metros de água. Geólogos dizem que é beach rock natural. Fraturamento em linhas retas. Nem todos concordam. Contos de médiuns como Edgar Cayce profetizaram descobertas perto de Bimini. Coincidência que alimentou a crença popular. Sugerem Atlântida tecnologicamente avançada, com energias cristalinas. Mistério e misticismo se entrelaçam. Outras formações e anomalias, esbonzás, retângulo perfeito na costa africana, causaram surtos de entusiasmo. Muitas foram artefatos de processamento. Apesar do ceticismo científico, a ideia de uma Atlântida caribenha persiste. Vamos agora viajar para o lugar mais remoto e inóspito da Terra, a Antártida. À primeira vista, parece o lugar menos provável para uma civilização avançada perdida. Mas e se o gelo nem sempre esteve lá? Charles Hapgood e até Einstein assinaram uma hipótese: deslocamento da crosta. O famoso mapa de Piri Reis, 1513, parece mostrar a Antártida sem gelo. Como poderia isso existir? Defensores dizem que mapas-fonte antigos vieram de uma civilização marítima pré-glacial. Nesse cenário, Atlântida não foi afundada, foi congelada no tempo. Torres e templos preservados sob gelo. O radar revelou lagos subglaciais e montanhas sob o gelo. O que mais pode haver lá embaixo? Poderia o prêmio arqueológico definitivo estar trancado num lugar impenetrável? A busca por Atlântida entrou em uma nova era, impulsionada por tecnologia e dados. Satélites e ROVs nos deram ferramentas que Platão jamais poderia imaginar. Imagens de satélite revelam padrões e, às vezes, o fantasma de uma cidade perdida. Muitas vezes, processamento ou ruído. A descoberta de 2009 parecia perfeita, mas era um artefato do processamento de sonar. Ainda assim, expedições reais com ROVs e sondas revelam florestas submersas, assentamentos e artefatos humanos. Doggerland, no Mar do Norte, e assentamentos submersos na Índia mostram que cidades costeiras foram perdidas. Hoje a busca é digital, varrendo petabytes de dados em busca de anomalias. Cada pequena anomalia acende esperanças. Cada erro acende teorias da conspiração. Mas algumas descobertas são reais. O fundo do oceano é dinâmico. Montanhas, canyons, vulcões submersos e menos explorado do que a Lua. Procuramos por um sinal no ruído que diga: estávamos aqui. Depois de milhares de anos, por que essa história ainda exerce tanto poder sobre nós? Desmentimos muitas afirmações e seguimos pistas falsas. A ciência oferece explicações plausíveis. Talvez o sonho de Atlântida seja menos sobre um lugar e mais sobre uma necessidade humana. Acreditar que já fomos melhores. Em um mundo caótico, a ideia de uma sociedade perfeita é um farol de esperança. A história também funciona como advertência dos perigos do poder, arrogância e ganância. Se pudéssemos redescobrir conhecimento perdido, poderíamos construir um mundo melhor. É também um chamado para a sabedoria. Em última análise, a busca por Atlântida
é uma busca por nós mesmos. Curiosidade, origens e esperança. Então, aqui estamos, no final de nossa jornada e de volta ao começo. Viajamos da mente de Platão às ruínas vulcânicas do Mediterrâneo, às águas do Triângulo das Bermudas e sob a calota da Antártida. Atlântida é memória de um lugar real? Uma civilização da Idade do Bronze? Uma memória fragmentada de aumento do nível do mar? Ou sempre foi uma fábula filosófica? Talvez os céticos estejam certos. Uma ficção brilhante criada para ensinar. Talvez a busca seja inútil. Ou talvez a verdade esteja fora, em um lugar que ninguém pensou em procurar, sob a areia, sob o gelo, sob as ondas. Talvez um dia, uma sondagem ou um levantamento revele algo que não pertence, algo geométrico, algo que desafie explicações. O mistério de Atlântida será algum dia resolvido ou está destinado a permanecer o que sempre foi? Uma das maiores perguntas sem resposta de todos os tempos.